Marcos Antônio. Eu sei que você está para ouvir do Marcos Antônio, eu sei que você está preocupado para ouvir do Marcos Antônio. Boas notícias para a galera, sendo São Paulo tem acordo verbal para renovar o vínculo do Marcos Antônio até o fim de 2030 com valorização de salário. Ele deve ficar no São Paulo Futebol Clube, então, afastando a possibilidade de ida ao Flamengo. Para a gente explicar, então, ele está por empréstimo nesse momento ainda, pelo vínculo, isso no papel, por empréstimo junto à Lazio. Esse empréstimo da Lazio tinha metas que tornam a compra obrigatória e as metas já foram ativadas. Eram, então, 5 jogos, enfim, na atual temporada e uma vitória do São Paulo na atual temporada. E aí, então, ele já é jogador do São Paulo definitivo. Esse vínculo, para ele já ser jogador em definitivo, é um vínculo que ele foi feito ano passado, porque esse empréstimo ele foi costurado ano passado para ser de janeiro até junho, e aí ele seria jogador ao término do vínculo. Ele já cumpriu as metas, então ele já é jogador do São Paulo em definitivo. Mas esse acordo, eu estou tentando explicar de forma objetiva, de forma pausada, para que vocês entendam. Esse acordo, para que ele seja jogador definitivo, ele foi fechado ano passado. E hoje o São Paulo entende que esse acordo já está desatualizado, que tem um vínculo menor, tem uma duração menor e tem um salário menor para o Marcos Antônio. Então a ideia do São Paulo é estender esse vínculo dele definitivo até o fim de 2030 e dar uma valorização de salário ao Marcos Antônio. E aí vem a informação. O Flamengo queria pagar quase 2 milhões por mês ao Marcos Antônio. Foi a sinalização que foi feita pelo Flamengo, pelo Boto e tudo mais, e aí faltava o acordo, claro que com é, o, enfim, clube como um todo, né? Então faltava acordo entre as partes, que aí o São Paulo não ia ceder. Então essa era a oferta, 2 milhões por mês para o staff do Marcos Antônio. Ele, cara, no São Paulo, desse novo vínculo dele, né, que foi fechado ano passado, ele ganharia menos da metade, ainda vai ganhar menos que 2 milhões por mês, mas agora nesse novo contrato vai haver uma valorização para que ele seja o cara do meio de campo do São Paulo, para que ele seja o cara protagonista do São Paulo, camisa 8 ali, com muita valorização, e ele vai ganhar um alto salário, nível, né, o que ganha Calério, o que ganha Lucas Moura, jogadores ali mais experientes, e acho justo pelo que ele entrega para esse meio de campo. Tem um projeto para o Marcos Antônio que hoje o São Paulo entende que, assim, pelo futebol que ele vem jogando, ele, caso vá, assim, deixar o clube, que seja em junho, no fim do ano que vem, que seja, é só para o mercado europeu. Então tem essa prioridade no São Paulo que, em caso de venda do Marcos Antônio, vai ser apenas para o mercado europeu. E aí tem uma outra informação que eu acho muito importante em cima disso. O São Paulo não vai assinar a prioridade de compra dele ao Flamengo. Isso foi cogitado, cara, estava bastante avançado, mas não vai ser então assinado pelo São Paulo. Não haverá mais prioridade de compra ao Flamengo pelo caso Marcos Antônio. Então tem essa estratégia, tentar valorizar para que ele fique mais tempo no São Paulo, dar um vínculo mais extenso, dar um alto salário, afasta a possibilidade do Flamengo e ele fica no São Paulo com esse projeto. E tem um otimismo ali de pessoas que estão no staff dele de que ele pode estar aí na seleção brasileira muito em breve. E, cara, futebol para isso ele tem. Espero que seja justo, porque eu sei que isso para nós, né, para nós torcedores, é algo ruim, porque a gente sempre fala, pô, ele tem que ficar no São Paulo, vai que ele cara, sei lá, joga lá, machuca, a gente quer que ele esteja aqui, isso show, mas pro staff do cara é muito importante ele estar na seleção brasileira, isso para uma venda futura para o mercado europeu, isso chama atenção. Então eu espero que ele vá de fato, porque de fato ele tá merecendo, Senna. Acho ótimo esse movimento do, enfim, Maciço como um todo, enfim, Rui Costa também, que tá, cara, conduzindo, né? Então, do São Paulo como um todo, acho um grande movimento e bom que encerraram essa loucura, essa coisa irracional de prioridade de compra para o Flamengo. Ah, lógico, lógico. Imagina, cara, não tinha cabimento algum, né? Isso. O Marcos Antônio ainda tem idade para ir para a Europa. Ele tem 25 anos também. Ainda com essa possibilidade, já esteve em pré-lista do Ancelotti na seleção. Imagina aí, a seleção ainda tem uma data FIFA, né? Esse ano, para 2 jogos, contra a França e Croácia, se eu não estou enganado. E numa dessa, vai que ele é convocado ali, mesmo que seja só para fazer parte de um grupo ali e tal, mas vai que ele é convocado, porque ele tá jogando muito bem, cara. E assim, você olha as opções na seleção hoje, cara, não tem ninguém que tá jogando muito mais bola que ele ali na função dele, não, cara. Não tem.
Claro que para nós, São Paulinos, a gente não quer, né? A gente fala assim, não, esquece isso aí, deixa a seleção para lá e tal. Mas isso é um motivador gigantesco para o cara, para a vida dele, né? O cara, no ano de Copa do Mundo, ser convocado para uma seleção, vai que tem uma chance dele ir para a Copa ainda, como jogador do São Paulo. O São Paulo sai ganhando muito nisso também, né? Então, seria fantástico. Eu acho que essa história com o Flamengo, ela até se estendeu demais. Eu acho que esse basta aí já tinha que ter sido feito antes. E até, beleza, você ouve a proposta, se senta para conversar e tal. Agora o Flamengo ficar enchendo muito o saco, cara, ameaça é denunciar como aliciamento na FIFA para parar de vez isso daí, porque você começa a atrapalhar o andamento do jogador no time. Imagina, você está trabalhando num lugar que você gosta, que você se sente bem, você sabe que tem limitações para te pagar, e fica alguém toda hora ali falar, então vem para cá que você ganha mais, vem para cá que eu vou te pagar o dobro, aqui você vai ser feliz, aí é uma merda. Cara, isso te desestabiliza em algum momento, você começa a ficar meio irritado também, né? E ele foi um cara de uma conduta, assim, ímpar, né? Se a gente for ver, porque ele não fez corpo mole em nenhum momento, ele em nenhum momento você percebeu ele dando uma de chinelinho, não querendo treinar, não querendo jogar, é o maior destaque do time e continua do mesmo jeito. A temporada não começou boa para ele, como não começou para ninguém do São Paulo, né? Os primeiros jogos todo mundo foi mal, mas ele em nenhum momento fez corpo mole aí, então é um cara que mostra um caráter também que a gente quer ter aqui no São Paulo. A gente quer ter jogadores assim, que você possa contar com ele num momento desse de instabilidade. Então, se tem um cara que hoje é assim intocável no elenco do São Paulo, cara, é o Marcos Antônio. Então é mais do que justa a valorização e que seja tudo muito bem feito para ele se sentir seguro aqui no São Paulo e tranquilo para jogar. Exato, jogador essencial para a equipe do São Paulo. Ele, quando tá fora, a gente viu no passado, cara. É algo realmente que faz falta e acho excelente. Acho, cara, fantástico esse molde que está sendo apresentado pelo São Paulo. E assim, cara, tem que afastar esse interesse. E mais do que isso, né, Senna? Você tem que ter uma postura firme, porque o Marcos Antônio, para mim, ele é esse jogador e a gente pode aqui. Eu li já alguns comentários. Pô, vocês estão hiperestimando o Marcos Antônio, mas eu não acho que seja só fase. Ele, tecnicamente, é muito bom jogador e acho sim que ele tem real projeção de estar na seleção brasileira. E é um jogador que foi um grande achado do São Paulo. A gente tanto critica aqui, a gente tem que falar, cara, são bons achados. Marcos Antônio que era um jogador que estava esquecido ali na Lazio, estava com pouco espaço, hoje era um jogador essencial para o São Paulo, tem só 25 anos ainda, é jovem ainda o Marcos Antônio. Aí você tem o Lucas também Ramon, que chegou bem do Mirassol, fez ontem um gol de muita vontade, muita leitura tática. Você tem Danielzinho também para essa função. Então tem outros jogadores ali que você consegue, né, listar que são acertos. A gente tanto falou de erros ao contratar do São Paulo, é um grande acerto o Marcos Antônio, né, Cê? É um achado, melhor dizendo, né? Muito, muito. A gente falava aqui que fazia tempo que o São Paulo não tinha um achado assim muito bom, né? De scout ou de contratação, e o Marcos Antônio é um cara que, assim, lá na época que o São Paulo trouxe, o Flamengo queria também, né? Já tinha o interesse do Flamengo. E o São Paulo conseguiu trazer esse cara, o Danielzinho agora também, o próprio Lucas Ramon, que ainda é cedo falar, mas está jogando bem, que o Cauli seja outro também, né? Falei ontem na jornada, né? Prefiro muito mesmo jogador que chega assim sem mídia, sem muito alarde, mas que chega no campo, joga a bola e mostra futebol, do que muitos e muitos caras que chegaram nos últimos anos aí no São Paulo, garganta pra caramba, falando muito, muita euforia, e na hora do vamos ver não jogaram nada, né? Deixaram a gente na mão. Então, até os times grandes campeões do São Paulo sempre tinha esse perfil de jogador, né? Você vai 2005 a 2008, você tinha vários e vários ali que não eram mídia, era bola. Na época de Tele Santana, então, putz, Pintado, Dinho, você tinha os craques, mas você tinha esses caras aí que ajudavam muito. Então, que assim seja. O São Paulo precisa de uma reconstrução que vai se firmando aí no elenco com essa montagem aí de jogadores assim com esse perfil.